Olá, eu sou a professora Priscila. Hoje nós teremos mais uma aula de biologia e o nosso tema será as estruturas do olfato e do paladar. Bom, o olfato, como nós sabemos, é um dos 5 sentidos do nosso corpo e é através dele que nós sentimos os cheiros, os odores. Eles podem ser percebidos e podem ser distinguidos. O nosso principal órgão que ajuda nessa percepção desses odores é o nariz, né? Mas ele varia também de acordo com algumas espécies. O nariz, ele ajuda, por exemplo, a percebermos esses odores, no caso dos seres humanos, um exemplo. Já no caso dos insetos, para comparação, são as antenas que ajudam nessa percepção de odores. O olfato, ele é de extrema utilidade, né? Ele ajuda na sobrevivência dos animais que conseguem sentir o cheiro do seu predador a uma distância, uma boa distância e conseguem fugir. Já para nós seres humanos, por exemplo, evita, em alguns casos, acidentes. E também ajuda para que a gente consiga, por exemplo, distinguir o que é aquilo que a gente pode ou não comer. Diferentemente da visão, que consegue notar, uma diversidade de cores ao mesmo tempo, o olfato ele é capaz de identificar apenas um odor de cada vez, mesmo que esse odor seja uma combinação, ou seja, tenham vários cheiros ao mesmo tempo, vários odores ao mesmo tempo. Se 2 odores coexistirem no mesmo local, por exemplo, predominará o mais intenso, ou seja, o mais forte. E no caso de ambos que tenham a mesma intensidade, os 2 sejam fortes, a percepção do cheiro ela vai se alternar entre um e outro. O processo dessa percepção, do sentido do olfato, da percepção, da diferenciação dos odores, ela acontece quando o ar, que possui as moléculas aromáticas, passa pelas nossas fossas nasais e entra em contato com a nossa mucosa olfativa. Isso nós vamos ver a partir de agora. Bom, como parte do sistema olfativo, eu já falei para vocês que o nariz é o nosso principal órgão, né? Porém, dentro do nariz encontram-se as narinas, que são responsáveis pela captação dos odores. Isso no caso de nós seres humanos. Podemos encontrar na região das fossas nasais o que nós chamamos de epitélio formativo, que é como se fosse um tecido, uma membrana, que dentro das nossas narinas. Esse epitélio olfativo, ele possui o que nós chamamos de quimiorreceptores de olfato, ou seja, são receptores específicos para captar os odores. Esses receptores, esses quimiorreceptores, eles são dotados de prolongamentos muito sensíveis, como se fossem cílios. Eles são chamados de cílios olfatórios. Esses cílios eles são encontrados mergulhados em uma camada de muco, como se fosse uma águazinha ou um gelzinho. E esse muco reveste essas fossas nasais. Por quê? Porque dentro do nosso nariz, para que esses odores sejam captados, para que esses quimiorreceptores funcionem de forma adequada, esse tecido ele tem que estar úmido. Então, esse muco serve para isso. Além disso, nós temos as conchas nasais, também conhecidas como cornetos, que se encontram dentro das nossas narinas. Essas conchas, elas encontram glândulas dentro dessas conchas, que são responsáveis pela produção desse muco. Nelas também ocorrem a umidificação e a filtragem do ar que nós respiramos, Ou seja, dentro do nosso nariz também ocorre a filtragem de substâncias que podem ser nocivas para o nosso organismo. E esse ar que é passado pelo nariz vai para os pulmões. Além disso, também possuem os pólipos nasais, que são são formações carnosas que a membrana mucosa nasal possui, ou seja, como se fossem pequenos nódulos dentro do nariz, nódulos benignos dentro do nariz. Bom, além disso, essa mucosa olfativa, também chamada de mucosa amarela, ela fica localizada na parte alta da cavidade nasal, como vocês podem ver na imagem. Ela é rica em terminações nervosas, ou seja, em neurônios específicos, e essas terminações possuem células olfativas
que enviam os impulsos, né, através desses neurônios para o cérebro, para que esses sejam interpretados, ou seja, para que eles possam interpretar o tipo de odor. Os resultados desse processo é a identificação do cheiro, se é ruim ou bom, se é para comer ou não. E a mucosa amarela ela é tão sensível ao ponto de ser estimulada a produzir impulsos com a mesma quantidade, né, de pequenas moléculas aromáticas. Ou seja, independente da quantidade de moléculas, ela consegue produzir os impulsos para a diferenciação desses odores. Porém, é claro que quanto maior a quantidade de células aromáticas no ar, mais rápido ela vai conseguir detectar esses odores. Temos também a mucosa vermelha, que se localiza na parte inferior da cavidade nasal, como vocês podem observar na imagem. Ela recebe esse nome por estar composta por diversos vasos sanguíneos. Ela é formada por glândulas secretoras de muco e responsável por manter essa região úmida, como eu disse a vocês. Durante um resfriado, por exemplo, essas glândulas elas produzem muco em excesso, fazendo com que nosso nariz ele fique entupido ou escorrendo. Bom, então como funciona essa captação do olfato? Bom, as moléculas de cheiro elas se desprendem, aqui no caso é um exemplo de uma flor. Elas se desprendem da flor, penetram no nosso nariz, elas são aderidas através das ramificações desses neurônios, ou seja, como se fossem cílios, né, ou mãozinhas que segurassem esses odores, elas são captadas e são levadas através desses neurônios, são levadas ao fundo da cavidade nasal e ao que nós chamamos de bulbo, que nós chamamos de bulbo olfativo. Depois dessa captação dos neurônios, é levado o odor até o bulbo olfativo, que é transmitido para o nosso cérebro e assimilado, se aquele odor é bom ou ruim, se é forte ou fraco, e se é um odor de um alimento, por exemplo. Bom, e qual é a relação que existe entre o paladar e o olfato? O paladar e o olfato, eles estão interligados, né? Apesar de ser relacionado com o sentido dos cheiros, dos odores, o olfato também ele é fundamental para o paladar. As papilas gustativas, elas são responsáveis, né? Elas se encontram na nossa língua e elas são células responsáveis pela percepção dos sabores. Elas identificam os sabores, distinguindo do doce, do salgado, do amargo, do azedo. Por sua vez, os odores são identificados pelos nervos que estão localizados no nariz. Mas, dessa forma, as sensações elas são transmitidas ao cérebro, de modo que os sabores possam ser reconhecidos. Então, somente alguns sabores assim, mais complexos, como a mistura, por exemplo, de ácido com doce, exigem tanto do paladar quanto do olfato. E muitas vezes os odores eles são fundamentais para identificar o gosto de diferentes sabores, né? Ou seja, para mostrar, em caso de sabores muito semelhantes ou iguais, é através do cheiro que se identificam esses diferentes sabores. O que nós chamamos de sabor é, na verdade, a combinação tanto dos odores, né, do cheiro da comida, quanto do gosto percebido pelo sentido gustativo, pelo nosso paladar, e pelo sentido olfativo. Eles são ativados, tanto o paladar quanto o olfato, pelos quimiorreceptores, que são como se fossem moléculas especiais que conseguem ler, né, conseguem distinguir esses diferentes odores e diferentes sabores. Eles são responsáveis por aproximadamente 80% da sensação que nós temos ao ingerir o alimento. Aquela sensação boa que a gente tem quando consegue comer, por exemplo, um sanduíche, vem desses quimiorreceptores. Evolutivamente falando, essas sensações elas são importantes, pois geralmente estão associadas à qualidade do alimento. Por exemplo, a textura, a ardência, a temperatura, a cor dos alimentos também influenciam nas sensações do nosso paladar. Sendo, então, no final, o gosto é resultante de todos os estímulos percebidos e enviados ao cérebro que lá são interpretados. Aí, como vocês podem ver na imagem, essas texturas e esses sabores, elas são identificadas em diferentes partes da língua, né? Por exemplo, na ponta da língua a gente pode
sentir o sabor doce. Numa parte maior da língua, a gente pode sentir um sabor do tomate, por exemplo, que é um pouco azedo e um pouco doce. Bom, nos animais, o olfato, por exemplo, ele funciona de forma muito diferente. Como eu dei aqui o exemplo dos cães, que são os nossos amigos, e eles, para a gente ter uma ideia, os seres humanos, eles têm células olfativas que cobrem em torno de 10 centímetros cúbicos do nariz. Já nos cachorros, em torno de 25 centímetros cúbicos. E no tubarão, em torno de 20 centímetros cúbicos. Uma pessoa ela tem em torno de 20 milhões de células sensoriais. E cada uma dessas células tem em torno de 6 pelos sensoriais. Aqueles cílios que eu mostrei a vocês. Um cachorro, por exemplo, ele possui em torno de 100 milhões de células sensoriais. E cada uma dessas células, ela possui em torno de pelo menos 100 pelos sensoriais. Então, para um cachorro sentir determinado cheiro, ele necessita em torno de 20 mil moléculas de uma substância por metro cúbico no ar. Já o ser humano é preciso de 500 milhões de moléculas dessas substâncias por metro cúbico para que o odor possa ser sentido. Então, os nossos cãezinhos, eles têm um olfato muito mais aguçado do que nós seres humanos. Eles sentem o cheiro, né, com muito menos moléculas, muito menos moléculas dispersas no ar. Existem também algumas doenças que podem prejudicar o olfato, né? E sempre que prejudica o olfato, a gente também pode entender que prejudica a nossa degustação, né? O nosso paladar. Essa sensibilidade, né, ou a ausência dela, pode ser causada por fatores externos ou algum distúrbio no nosso organismo, como, por exemplo, a anosmia, que representa a perda total ou parcial do olfato, que atinge em torno de 1% da população. Essa pessoa também não consegue distinguir sabores. A hiposmia, que é a baixa sensibilidade olfativa, e a hiperosmia, que é a sensibilidade excessiva de odores, que afeta principalmente as mulheres grávidas. Bom, no nosso Exercitando, nós temos uma questão bem interessante. O olfato é um sentido que atua em conjunto com o paladar. Por isso, quando estamos resfriados, não sentimos de maneira adequada o gosto dos alimentos. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que melhor explica a relação entre o resfriado e a percepção dos gostos. Quando estamos resfriados, o vírus que provoca a doença destrói o nosso epitélio olfativo. Quando estamos resfriados, o corpo apresenta uma diminuição acentuada da imunidade, o que dificulta a captação de odores. Durante o resfriado, as células olfatórias são inativadas pelos anticorpos. Durante um resfriado, a produção excessiva de muco impede que as moléculas odoríferas entrem em contato com os receptores. Bom, a resposta correta é a letra D. Quando estamos gripados ou resfriados, existe uma grande produção de muco que impede o contato dessas moléculas com os receptores sensoriais, o que dificulta na percepção de odor e também provoca a dificuldade de distinção do paladar. Bom, agora que você já treinou esse tema em casa, procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e também acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!